Proclamação da República do Brasil. O Brasil era então um império desde 1822, quando Dom Pedro I vai lá e grita independência ou morte. Nem te conto que isso não é, né? Mas isso fica com o próximo vídeo. Mas bem, ele vai lá e grita independência ou morte e o Brasil então deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser um país independente, chamado Brasil. Continuamos tudo como estava desde lá da sua concepção, desde o seu descobrimento. Pois bem, Dom Pedro I governa, volta para Portugal, precisa, né? Por conta de ficar lá sem ninguém no reino. Assume Dom Pedro II no golpe da maioridade aos 14 anos. Outro vídeo também, tá? E aí nós temos um período de desenvolvimento dentro da estrutura do Império de Dom Pedro II, passando aí pela construção das rodovias e ferrovias no país, passando aí pela questão do café, que se torna um produto de exportação, passando aí pela questão do açúcar, porque nós já estamos com os escravos, né? Há o escravismo, a escravatura dentro da nossa realidade brasileira. Então, nós temos que levar em consideração que Dom Pedro II, por ser um homem muito letrado, muito estudado, ele acaba desenvolvendo o Brasil muito mais que o pai dele. E ele ensina isso para a filha dele, a princesa Isabel, que interinamente cuidava do Brasil quando assinou a Lei Áurea. Nem te conto. Outro vídeo. Ó, já são mais 3. Bom, este agora vai falar da proclamação da República. O que acontece, né? Vamos falar num contexto humano bem interessante aqui. Deodoro da Fonseca visualiza o Brasil, tá? O seu presidente está fora do Brasil por conta de uma doença, estava se tratando, tá? Princesa Isabel está interinamente cuidando do Brasil, então seria a primeira mulher a cuidar da organização do Brasil, seguido depois da presidente Dilma. Bom, olha para o cenário do Brasil e pensa assim, bom, gente, nós temos um produto de exportação no mínimo, que é o café, que continua, né, produto de exportação. Nós temos o açúcar, tá, os engenhos estão aí a pleno vapor, embora já existissem os quilombos, né, para os negros que estavam libertos, mas nós temos ainda muitos engenhos de açúcar. Bom, eu tenho produtos de exportação, o Brasil está numa categoria boa dentro do aqui da América do Sul em relação aos outros países, já tinha ganho a Guerra do Paraguai, a tríplice, né? Outro vídeo. Nós temos aqui um Brasil um pouco organizado, né? Ou bem organizado, falando sobre política, falando sobre economia, falando sobre sociedade e falando sobre a estruturação. Nós já temos as rodovias, nós já temos a ferrovia. Por que não assumir o Brasil? Dizem, né, diversos teores históricos que quando se lançou a ideia da República não se havia a clareza do que era uma república. A república fazia parte da Europa, a república fazia parte de outras partes do mundo e não da América. Mas, porém, todavia, entretanto, Deodoro disse, vamos lá, vamos encarar essa daí, né? E aí ele vai e anuncia ao então imperador Dom Pedro II, de alguma forma, né? Olha, a partir de amanhã é comigo e com os militares que trabalham comigo. Bom, dizem, né? Dizem, nem te conto, mas dizem, então, que aconteceu dessa maneira. Assinaram lá um documento, ok, eu vou embora, vou voltar para Portugal. Meu amigo Deodoro, fica com Deus e cuida da República, tá? Deodoro assume a República em 15 de novembro de 1889. Faz um desfile em praça pública no Rio de Janeiro, bem cedo, lá pelas 6 da manhã. E ele então desfila anunciando ao povo que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passa a ser uma república presidencialista. E seria ele o grande primeiro presidente do Brasil, a partir de então contado até o presidente atual. Bom, como todo início, né, há sempre uma grande dificuldade, assim como há os prós, há os contras em relação à república. Há quem gostasse da monarquia, principalmente os cafeicultores, tá? Porque a monarquia desenvolve o café, a monarquia desenvolve o açúcar, a monarquia desenvolve. Estava acabando a escravidão. Existe aí uma possibilidade do fim da escravidão ter sido o pontapé para que se alterasse, então, o método de governo do Brasil. Saímos do império escravocrata, açucareiro, cafeicultor e vamos para o império cafeicultor, açucareiro e leiteiro.
tá? Porque Minas Gerais entra no cartel aí da Organização do Brasil. Enquanto isso, os escravos já são libertos, já podem trabalhar, aspas, né? Já podem trabalhar, já têm os seus quilombos e a família real fica no Brasil, uma parte, tá? Até hoje eles estão em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Os descendentes deles. A República, ela chega como uma grande novidade, tá? Aquelas ofertas que tem, né, para ganhar o povo. Mas como é que tu ganha um povo que está metade querendo, metade não querendo, certo? Aqui essa oferta governamental, ela aparece como uma solução para muitos problemas dentro do império. Porém, para tu ser um presidente, tu tem que saber governar e governar com vigor, governar com categoria. A primeira parte da República, e eu paro por aqui, porque depois na sequência vem o restante do vídeo das partes da República Brasileira, mas a República da Espada, que é a República de Deodoro da Fonseca, aquele pouco tempo que ele governou, porque na sequência veio o Marechal Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, ele tenta governar de uma maneira muito brusca. Por quê? Porque a força vai ter que dizer para as pessoas, olha, quem manda agora sou eu, nós somos uma república presidencialista, os militares estão todos me amparando, então, por favor, me obedeçam. Tá? E isso ele fez com força e com energia. Mas isso fica para um próximo vídeo. Nem te conto.